Peras, uvas, kiwis, pêssegos, dentre tantas outras frutas, são objetos de estudos aqui no Centro de Pesquisas Carlos Gaier, referência em fruticultura do município de Veranópolis. Nesta reportagem nós vamos te apresentar um pouco mais sobre as pesquisas que aqui são realizadas. Meu nome é Rafael Anzanello, sou pesquisador da área de fruticultura do Centro de Pesquisa Carlos Gaier, pertencente ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou engenheiro agrônomo, possuo mestrado, doutorado e pós-doutorado, com ênfase em fruticultura, sendo as minhas especialidades, ou seja, as linhas de pesquisa em que eu mais atuo, abrangendo fisiologia e manejo de plantas cultivadas, melhoramento genético e relação clima-planta de cultivos. Em relação aos marcos históricos do Centro de Pesquisa Carlos Gaier na evolução da pesquisa agropecuária gaúcha, eu gostaria de destacar que o Centro de Pesquisa de Veranópolis iniciou seus trabalhos com a cultura do trigo no início do século XIX, o que representou o primeiro registro de pesquisa com o cereal no país. Posteriormente, desenvolveu trabalhos com outras culturas anuais, dentre elas o feijão, o milho, a soja, entre outras. E a partir da década de 80, por um apelo regional em função da cultura da macieira, iniciou seus trabalhos com fruticultura, os quais se intensificaram e hoje representam as principais ações de pesquisa da unidade. Quanto a importância da fruticultura para a região e o papel da pesquisa para o setor, aqui cabe fazer uma contextualização da situação atual da fruticultura na nossa microrregião e do papel do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária vinculado à Secretaria da Agricultura frente a esta importante área agrícola. A fruticultura é a realidade da maioria das pequenas propriedades rurais locais. Lembrando que apenas em Veranópolis, mais de 1.200 hectares estão preenchidos pela atividade, com uma produção anual estimada em cerca de 23 mil toneladas, destacando-se as culturas da uva, dos citros, do pêssego e da maçã, além do município representar um importante polo de comercialização de produtos frutícolas. Diante desse cenário, o Centro de Pesquisa Carlos Gaier apresenta uma grande importância para o município e a região no intuito de elaborar, organizar e executar projetos de pesquisa que gerem conhecimentos e tecnologias para atender às demandas da área da fruticultura, de modo a auxiliar os produtores na sua atividade agrícola. Nesta área da fruticultura, uma das pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa Carlos Gaier é na linha de melhoramento genético. A nossa unidade dispõe de uma ampla gama de recursos genéticos com frutíferas estabelecidos a campo para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Diversidade esta que compreende mais de 200 tipos de pêssegos, 50 tipos de ameixas, 40 tipos de peras, como podemos ver aqui, 25 tipos de kiwis, 20 tipos de uvas, entre outras. Esses genótipos são avaliados quanto ao potencial adaptativo e produtivo aqui na região da Serra Gaúcha, a fim de indicar os materiais mais promissores para plantio pelos produtores ou gerar informações para o lançamento de novas cultivares ou realização de novos cruzamentos genéticos para obtenção de variedades melhoradas. Trabalho este realizado em parceria
principalmente com a Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves e a Embrapa Clima Temperado de Pelotas. E como os produtores podem ter acesso a esses novos materiais, obtidos pelo melhoramento? Uma vez uma nova cultivar lançada pela pesquisa, esta é transferida para viveiristas registrados e credenciados junto ao Ministério da Agricultura, especializados na produção de mudas em escala comercial para os produtores interessados no seu cultivo. Neste local, nós temos um pomar de pereiras, gostaria de chamar a atenção que a cultura da pereira apresenta um grande potencial, Lembrando que mais de 90% da pera consumida hoje no país é importada, tendo assim um nicho de mercado interno a ser preenchido e explorado, representando uma importante oportunidade de cultivo pelos produtores. No caso da cultura do kiwi, temos que esta cultura apresenta uma boa adaptação, rusticidade e demanda interna, sendo que no nosso centro de pesquisa possuímos duas principais espécies, a Actinidia chinensis, ou cultivares de polpa amarela e epiderme não pilosa, e a Actinidia deliciosa, que são as cultivares que apresentam polpa verde e epiderme com pelos, sendo que ambas apresentam uma boa aptidão de cultivo aqui na nossa região da Serra Gaúcha. Este trabalho com kiwi também visa indicar os materiais mais indicados, mais promissores para o cultivo. E este trabalho é importante, por quê? Como nas demais frutíferas, porque há necessidade de termos a caracterização da fenologia, da produção, da qualidade do fruto das diferentes cultivares frutíferas para subsidiar os produtores na tomada de decisão quanto à escolha correta dos genótipos para cultivo ao implantar um pomar. Ainda nesta linha de recursos genéticos, temos aqui um vinhedo experimental, onde temos uma pesquisa resultante da parceria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural com a Embrapa Uva e Vinho, que objetiva avaliar e caracterizar clones comerciais de variedades de uvas viníferas que melhor se adaptam às condições de clima e solo da microrregião de Veranópolis. As variedades utilizadas neste trabalho, Cabernet, Merlot, Chardonnay e Riesling itálico, estão entre as cultivares mais utilizadas para a produção de vinhos finos brancos, vinhos finos tintos e espumantes aqui na nossa região. Nesta pesquisa, a partir de avaliações de produção, de sanidade, de fenologia e de microvinificação, os pesquisadores buscam selecionar clones com características culturais de produção e de qualidade superiores aos padrões utilizados, com acréscimo na qualidade dos vinhos produzidos. No período de janeiro e fevereiro de 2020, foi realizada a primeira colheita deste experimento. Entretanto, se faz necessário o acompanhamento de um maior número de safras para dar uma maior consistência e representatividade aos dados e termos resultados mais conclusivos. Mas eu posso adiantar que as primeiras informações extraídas deste estudo já são promissoras. Vamos ver se elas se confirmam nas próximas safras. Neste momento, as uvas estão em processo de início de maturação. Nesse local, temos a variedade Merlot. Uma das aplicabilidades práticas desta pesquisa é a seguinte: hoje, um produtor que compra uma muda de videira normalmente pede pela variedade Cabernet, Merlot e assim por diante, porém não sabe muitas vezes qual o clone que está sendo vendido a ele. Neste trabalho, a ideia é avaliar justamente as diferenças entre os clones para depois poder recomendar
o melhor clone para o Cabernet, o melhor clone para o Merlot e assim sucessivamente, clones esses que venham a se somar aos materiais genéticos já existentes no mercado, disponibilizados ao segmento viveirista para a produção de mudas e posteriormente para o plantio pelos produtores. Eu falei bastante, sobre clones, mas o que seria um clone? Clone se refere a uma variação genética ocorrida no indivíduo que tenha resultado em aumento de algum dos atributos agronômicos da planta, como produção, qualidade da fruta ou algum outro fator de interesse. Essa seleção clonal, que consiste na seleção, na escolha de plantas mais produtivas, com uma maior qualidade de uva ou com alguma outra característica agronômica desejável, é uma técnica de melhoramento bastante utilizada no mundo todo. A variação entre clones numa mesma variedade vinífera pode ser considerável e suas características adaptativas e produtivas à nossa microrregião são de suma importância para indicar qual o clone é o mais promissor dentro de cada variedade de uva vinífera para cultivo pelos produtores. Os resultados desta proposta darão suporte ao desenvolvimento e ao fortalecimento da viticultura, com o conhecimento do comportamento de clones comerciais de videiras em regiões com expressão de cultivo de uvas, como a microrregião de Veranópolis, que representa um importante polo de produção de uvas viníferas na Serra Gaúcha. A divulgação dos resultados gerados pelas pesquisas do Centro de Pesquisa Carlos Gayer são disponibilizadas na forma de publicações, matérias vinculadas a revistas, jornais, internet, rádios e outros meios de comunicação para contribuir com a área do conhecimento científico e propõe-se também para a difusão dos resultados gerados pela pesquisa a realização de encontros técnicos, palestras, seminários, dias de campo, visando atingir produtores, órgãos de assistência e extensão rural, bem como a comunidade em geral interessada na promoção do setor frutícola. Aproveito aqui para informar que as primeiras informações deste projeto de clones de videiras encontram-se publicadas numa circular técnica que pode ser baixada gratuitamente do site da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural no endereço www.agricultura.rs.gov.br/publicações. Agradeço a oportunidade de passar um apanhado geral sobre as atividades desenvolvidas nessa linha de pesquisa com melhoramento genético pelo Centro de Pesquisa Carlos Gayer e coloco a nossa unidade de pesquisa à disposição para o atendimento, a orientação e o esclarecimento de dúvidas na área da fruticultura, de modo a auxiliar produtores, técnicos e demais interessados.